Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo e o episódio de hoje está muito especial. Na verdade, todos são especiais, mas hoje a gente vai falar sobre ela, a Torre Eiffel. E o Patrick Branco Ruivo está aqui em São Paulo, ele é diretor-geral da Torre Eiffel, está no evento France Excellence, que a gente participou no Hotel Rosewood em São Paulo, que é um hotel maravilhoso, novo também, tem post no blog, vale a pena conhecer. E a gente gravou esse podcast durante um café da manhã, então tem aí o som do restaurante, então sintam-se convidados a se juntarem a nós. Participou dessa conversa também o André do Viagem News e fiquem até o final para saber todas as novidades que vem por aí e começar a planejar a sua viagem para Paris. E se vocês precisarem de ajuda, entre em contato com a gente que vai ser um prazer. Olá, eu sou a Mari, mais um podcast Mari pelo Mundo e eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e aí a gente vai conversar um pouco, que eu tenho várias curiosidades, tudo que vem pela frente, tudo bom? Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui em São Paulo. Já fazia muitos anos que não vinha para o Brasil e para mim é uma oportunidade de dizer aos amigos brasileiros de voltarem numerosos à Torre Eiffel. A Torre Eiffel gosta muito do público brasileiro, há 4% do nosso público que é brasileiro, então era normal que pela primeira vez da história da Torre Eiffel o diretor-geral venha ao Brasil. E o diretor-geral está falando português, que também é uma diferença aqui pra gente, por isso que a gente combinou também esse podcast. Fala só um pouquinho da sua história ali até chegar na Torre Eiffel. Então, os meus pais eram portugueses, mas eu já nasci em França. Então, tenho um sotaque um bocado estranho entre francês, português, alentejano. Há várias misturas, são as raízes e, felizmente, isso a França deu uma oportunidade. Os meus pais chegaram em França nos anos 50 e depois eu nasci em França, fiz os meus estudos em França e consegui ter um cargo muito importante e que eu gosto muito. E a gente estava conversando também da importância da Torre Eiffel para todas as nacionalidades, né? Ela é uma referência, ela é uma experiência, ela é um sonho, ela é tudo, né? Para quem vai para Paris. E receber o turista com essa visão de que ela é francesa, mas ela é Universal. Do mundo, universal, é muito importante, né? A Torre Eiffel é universal, quando a Torre Eiffel é a icona de Paris, da França, em todas as partes do mundo ela brilha. E o que é interessante é que todas as notícias sobre a Torre Eiffel fazem logo uma volta do mundo. Quando há uma decisão tomada na Torre Eiffel, vai haver muito imprensa que vai se mobilizar. Por exemplo, a semana passada decidimos diminuir a iluminação da Torre Eiffel. Imediatamente, os jornais do mundo inteiro deram essa notícia. Então, a Torre é universal. Quando abrimos de novo a Torre, havia 150 jornalistas do mundo inteiro, da China, do Irão, do Brasil, dos Estados Unidos, todos os continentes estavam representados. Porque a Torre Eiffel, a beleza, a elegância da Torre Eiffel dá emoção às pessoas. E então a gente, como gestor da Torre Eiffel, tem que continuar a dar esse brilho à torre. E a torre não é para subir uma única vez, né? Porque ela tem eventos, tem mudanças, tem novidades sempre, né? Qual que é essa ideia de trazer o turista, o viajante, mais de uma vez para a torre? Tem um planejamento? É isso. A torre não é só chegar, subir, tirar fotos e ir embora. É muito mais que isso a torre. E há várias experiências quando se vai à torre. Quando se vai à torre, temos restaurantes que são liderados pelos chefes muito conhecidos em França, seja o Frédéric Anton, no Jules Verne, ou no primeiro andar com a Madame Brasserie, ou agora fazemos uma parceria com o Pierre Hermé e os famosos macarrons. Foi muito difícil para mim as reuniões
para escolher os macarrons. Sofri muito, mas às vezes há também dificuldades, quando se tem que escolher o macarrão, é uma decisão muito importante. Mas é um destino gastronômico, é um destino também onde se descobre partes de Paris, porque estamos... E a Torre Eiffel tem também uma história muito interessante. É completamente incrível como no fim do século XIX, uns engenheiros decidiram de realizar uma torre em 26 meses. Ela foi construída em 26 meses, sem computadores, sem nada, só a inteligência humana. E era a excelência científica francesa que tinha que ser posta à frente durante a exibição universal de 1889. Então, foi um desafio completamente incrível e, finalmente, a gente conseguimos fazer uma torre ainda muito moderna. Então, a gente agora, vamos ver, daqui a pouco, vamos ter os Jogos Olímpicos em 2024. Então, estamos a pintar a Torre Eiffel, mudamos a cor no início da Torre Eiffel, logo no início era vermelha, depois laranja, depois a gente estamos habituados a um castanho dos anos 60 e agora voltamos a uma cor diferente. Só nestas histórias das cores há várias atualidades com isso, tá vendo? Então temos que acabar a pintar a torre ao fim do ano 2023. A gente temos também com 3 elevadores na Torre Eiffel e 2 são hidráulicos. Os elevadores hidráulicos é uma outra ideia do Gustave Eiffel, completamente interessante, porque é inovante, porque na época não havia muita eletricidade, então tinha que se inventar sistemas mecânicos originais, e isso é que fez o Gustave Eiffel. Então, há muitas histórias a descobrir com a Torre Eiffel e vamos substituir o elevador. É uma obra de 5 anos para substituir um elevador. Tem que se tirar o elevador, tem que se mudar toda a estrutura, tem que se pôr de novo outro elevador. As normas em 60 anos de segurança também evoluem e é muito complicado. Todas as obras na torre é complicado, mas temos esse primeiro desafio é estar pronto para os Jogos Olímpicos, para a torre estar brilhante, estar bonita. O segundo desafio vai ser de aumentar a experiência com restaurantes, também diminuir a espera dos visitantes. Agora, um bilhete sobre 2 na Torre Eiffel é um bilhete online. Então, os amigos brasileiros, quando quiserem vir à Torre Eiffel, é melhor de ir no nosso site e de reservar, assim vão diretamente nos elevadores sempre ou na comprar escada. Com antecedência, a gente sempre recomenda, porque é um tempo que você não perde e pode ficar admirando a paisagem. Depois, quando as pessoas estão de férias, também pode-se esperar um bocado. As férias também é para isso. As férias é também para pensar, para não estar assim num estresse. É também para gozar do tempo. Mas é melhor, claro, se as pessoas... Depois vamos também lançar na primavera 2023 visitas. Vai haver 2 tipos de visitas VIP. Isso vai permitir de conhecer os bastidores da torre e de ir diretamente, sem fazer a fila, ao topo da Torre Eiffel, ao segundo andar, com a possibilidade de beber uma champanhe na torre. E depois vai haver outra visita do grupo, vai ser para um grupo até 12 pessoas. Isso, vamos lançar isso na primavera e vai ser com as equipas da Torre Eiffel. As equipas da Torre Eiffel, elas que são as nossas embaixadoras da Torre Eiffel, elas é que conhecem melhor a Torre Eiffel. E então vai ser um projeto que a gente estamos a trabalhar
e que é muito interessante. A Semana do Patrimônio, que foi agora, né, teve abertura para visita e é mais ou menos nessa linha de poder conhecer um pouco mais dos bastidores da torre. Completamente. A gente abrimos os nossos, por baixo dos pilares da Torre Eiffel, os mecanismos dos elevadores são muito impressionantes. E então a gente decidimos de oferecer a possibilidade aos visitantes que queriam de vir visitar os bastidores e de subir diretamente depois. Então isso necessita uma organização, porque os técnicos foram mobilizados para explicar, não pode ser sempre, mas pode haver momentos assim onde há uma explicação especial dos bastidores ou de alguns sítios da torre. Eu fiz uma visita guiada pelos telhados do Teatro Municipal aqui em São Paulo. Completamente diferente de uma visita normal, né? E assim foi inesquecível. Então, com certeza vai ser uma atividade muito, muito interessante para se fazer na torre. É interessante e vai ser... o que é bom também é de intercambiar entre as pessoas, entre as minhas equipas e os turistas. Isso é que eu gosto. É quando há esse contato entre os visitantes e os empregados. Gosto muito de ir à torre. Os meus escritórios não estão na torre, estou a 10 minutos a pé da torre, mas eu vou lá quase todos os dias e gosto da energia dos visitantes, porque todas as nacionalidades do mundo inteiro vão à torre e isso é que é interessante. E os fogos, a gente sempre vê fogos, as fotos, né, da torre iluminada ou com fogos no final de ano. E, na verdade, as fotos são mais para o 14 de julho, né, que é o momento onde tem a grande festa ali. É isso. O único dia que a gente fechamos no ano é no dia 14 de julho. É no dia da festa nacional. Por quê? Porque a gente estamos a pôr fogos em toda a parte da torre para a noite. Às 23 às 11 da noite, lançar os fogos. E então, para a aprovação de segurança, a gente fazemos isso e é muito... dá sempre imagens completamente malucas, tão belas da torre, do céu parisiense. É mesmo uma magia. E no fim do ano, as comemorações para passar da celebração do Novo Ano não são na Torre Eiffel. A gente fechamos às 9 da noite nesse dia, mais cedo, porque as comemorações estão no Champs-Élysées agora. E então houve um momento onde as pessoas vinham à Torre Eiffel e agora já é nos Campos Elíseos. A gente sempre avisa porque tem uma expectativa muito grande também com a Torre Eiffel e se essa expectativa não se cumpre, acaba sendo uma frustração, né? E o 14 de julho é uma festa muito linda em Paris, né? É muito lindo. Se nossos amigos brasileiros estão em Paris dia 14 de julho, devem mesmo à noite ir perto da Torre Eiffel para ver o show, que dura mais ou menos meia hora. E é completamente, para mim, é uma das coisas mais bonitas do mundo. A gente gostamos da sobriedade. Para mim, a elegância da torre é com essa sobriedade. Por isso, a nossa iluminação, quando a torre cintilha todas as horas durante 5 minutos, isso é que dá, parece que a torre é um diamante. E não precisa de muitas luzes, de cores diferentes. É simples, a sobriedade e a beleza, e a elegância. E o que é diferente é só no dia 14 de julho que pusemos muitas cores por cima da torre com os fogos de artifício. E foi isso que a gente conversou ontem no evento France Excellence, sobre essa tradição, a cultura e a história. Tem um podcast no episódio passado que a gente conversou com a Caroline, que explica um pouco mais esse conceito, e isso eu acho que se espalha em quase todas as áreas da França, essa elegância, essa sobriedade e saber unir, né, a tradição, a história e contar um pouco mais e fazer a experiência ir um pouco mais além de uma visita turística, né? É isso, a gente estamos muito orgulhosos do nosso patrimônio
E então tem que se conservar o patrimônio. É a questão da Torre Eiffel, mas muitos monumentos e até da cidade. Os prédios em Paris, há muitas regulações, etc. Por isso, o patrimônio é muito importante. Ontem falámos de gastronomia, foi interessante porque tudo que diziam os chefes sobre a gastronomia, a gente fazemos isso na Torre. Quer dizer, hoje é importante para um restaurante de utilizar os produtos locais. E a gente, no nosso restaurante, utilizamos isso. É importante. E também é quando chegar a 4 anos, disse assim, não há mais plástico na Torre Eiffel. Daqui 2 meses, para tudo. Os copos, as embalagens, não quer mais plástico. Então, há uma importância de dar uma visão sobre o desenvolvimento sustentável. Nas nossas lojas havia muitos produtos chineses que vinham da outra parte do mundo, e a gente, estamos na Torre Eiffel, devemos fazer a promoção dos produtos franceses. Não vamos fazer a promoção dos produtos chineses. Então lançamos uma marca, La Tour Eiffel, Paris 1889, e essa marca, os visitantes agora compram todos os produtos da nossa marca e ela funciona muito bem. Então, quando se escolhe a qualidade, há sempre clientes para comprar. Isso é que é importante. Quando foi lançado? A marca foi lançada o ano passado, em julho, e depois a gente estamos a trabalhar com outras marcas francesas. Quando lançamos a nossa marca, houve, por exemplo, a Pierre Hermé, os macarrons, discutimos e fazemos uma parceria. A Air France veio nos visitar e fazemos também a parceria. E você viu ontem a publicidade da Air France, que é na Torre Eiffel, claro, e o tema da publicidade é a elegância. E essa publicidade é uma publicidade que dá emoção, porque é uma publicidade muito feminina e dá essa forma de elegância. E os nossos amigos da Air France, que seja na gastronomia, que seja no conforto, nos detalhes, sabem também fazer como a gente, e era importante a gente termos esse parceiro juntos. E você que conhece os diferentes tipos de nacionalidade que visitam a Torre Eiffel, né? Para um brasileiro, sua dica, ter uma ótima experiência na Torre Eiffel a primeira vez. É subir todos os andares, é fazer um jantar, é uma visita mais rápida para voltar depois, são 2 visitas, qual que é a sua dica? Não, vejo muitas vezes brasileiros na torre, e quando vejo os brasileiros, muitas vezes gosto de parar para falar com eles. A minha tem poucas ocasiões de falar português, sou francês, mas é sempre um prazer de ver os nossos amigos brasileiros. Então, isso é que é sempre importante, e subir pelas escadas também dá uma outra visão da Torre Eiffel, que é muito interessante, e depois as escadas também não são muito altas. Por isso, vai durar 20 minutos a subir até o 2º andar. E quando se sobe até o 2º andar, há uma forma também de satisfação, de dizer, subir até o 2º andar da Torre Eiffel, porque é muito impressionante quando se vê de baixo, e as pessoas vão dizer, olha aí, é muito difícil, mas finalmente, depois de 20 minutos, está lá em cima. E se quiser, pode parar ao 1º andar, pode fazer uma pausa antes de subir ao 2º andar. Então, isso aqui é... Mas o conselho que eu dou é também de descer pelas escadas, quando as pessoas estão um bocado cansadas, ok, elas vão subir pelo elevador, mas devem descer entre o 2º andar e o 1º andar pelas escadas, porque é interessante de ver a estrutura da Torre Eiffel, a estrutura interna da Torre Eiffel.
Isso não é só uma questão de economia, porque o ticket para subir é mais barato, mas é uma questão de experiência também. As nossas tarifas é assim simples. O bilhete adulto é 100%. O bilhete de 12 a 24 anos é 50% de redução. E o bilhete de 4 a 11 anos é menos 75%. E por baixo dos 4 anos não se paga. Por isso, o bilhete hoje para subir é 26 euros, para subir de elevador até lá em cima. Mas se for com as escadas, o bilhete é mais ou menos 19 euros, até ao terceiro andar. Mas vai pelas escadas ao segundo andar, é 10 euros. Então, e há esse sistema, se é uma criança de 4 a 11 anos, vai só pagar 2,50 euros. E é um lugar para subir mais de uma vez, justamente por isso. Não tem aquela pressão de ter que fazer uma visita rápida, tem as novidades sempre. Mas de uma vez, e agora a gente temos a Madame Brasserie, que está aberto. Antes fazia só o serviço para o almoço e para o jantar. Hoje pode-se tomar o pequeno almoço na Madame Brasserie, pode-se também ir beber um chá à tarde. O espaço que está no primeiro nível da Madame Brasserie é um espaço dedicado aos visitantes de passagem, não se precisa reservar e pode assim passar um bom momento. Então, voltando um pouquinho, Patrick, na questão da torre, eu queria saber que cor que vai ser pintada para as Olimpíadas e quantas pessoas como vocês fazem o controle de acesso? Quantas pessoas podem subir de cada vez para não ficar muito cheio lá em cima? Então, duas perguntas. A primeira, a cor é um bocado diferente, a cor é um castanho amarelo. A branjona e esse castanho amarelo era a cor de 1907. Então voltamos a uma cor e dá à torre um aspecto um bocado mais jovem, mais brilhante. Quando há um sol, todos os dias em Paris, infelizmente, mas quando há um sol e uma bela luz sobre a torre, dá um aspecto um bocado metálico, que é muito bonito e é importante. E a pintura para a torre é muito importante. Cada 7 anos temos que pintar a torre, é ela que protege a estrutura da Torre Eiffel. E sobre a segunda pergunta, que era sobre o número de pessoas o número de pessoas. A gente temos sistemas de contagem e por razões de segurança temos, às vezes, é muito raro, mas se a gente tivermos que fazer evacuações, temos que ter um número máximo. Por isso, o topo da Torre Eiffel, a capacidade do topo é 400 pessoas. E a capacidade máxima por dia do topo é mais ou menos 12 mil pessoas. O topo é bem importante comprar com antecedência. Exatamente. Porque é o único ingresso que realmente, dificilmente você vai conseguir ali na hora. As pessoas que têm o vertigem, muitas vezes, parem ao segundo. Em relação aos elevadores, o sistema hidráulico vai ser substituído? É isso, nessa reforma? Não, houve um elevador. Os 3 elevadores há um que é antigo, que a gente estamos a substituir. Mas há 2 outros elevadores que funcionam, e os nossos elevadores, cada 7 minutos, levam 90 pessoas para o segundo andar, tá bom? E o nosso outro elevador, o terceiro elevador, vai chegar normalmente ao fim do ano 2023, e isso vai acrescentar a capacidade da Torre Eiffel. A capacidade da Torre Eiffel hoje é 6 milhões de pessoas e este ano vamos atingir 5 milhões e 800 mil pessoas, mas quando a gente tem o terceiro elevador, vamos subir progressivamente até 7 milhões de pessoas. Os elevadores do segundo estágio para o topo, quantos são? Há 4. São 4 pequenos elevadores de capacidade de 16 pessoas cada vez. E por isso a espera, às vezes no verão há um bocado de espera no segundo andar, às vezes não há espera no chão, no restão, mas pode haver às vezes um bocado de espera no segundo andar para subir até ao topo. E a época mais cheia mesmo é o verão mesmo, né?
a período mais cheia é o verão na Europa, quer dizer julho e agosto. Mas os brasileiros muitas vezes têm férias em dezembro e janeiro. Isso é que é mesmo uma boa época para todo. É um bocado frio, mas é uma boa época porque não se espera muito. Só uma coisa a dizer é que, em geral, em janeiro a gente fechamos o topo para fazer obras. Isso é importante também para o público brasileiro. Mas tem bastante vento, então e agasalhado, né? E às vezes temos que fechar o topo quando há vento, porque quando o vento é mais de 80 km por hora, o topo da torre mexe um bocado, como num barco, e não é muito. Mas por razões de segurança, a gente fecha o topo. As razões de segurança, para mim, é a prioridade. É a prioridade, né? Às vezes a pessoa fala, fui lá, estava fechado, não consegui fazer o passeio. Mas se fechou é porque era importante fechar, né? A gente tem que entender que as pessoas trabalham com vidas, né? Então... Mas eu entendo também que as pessoas que vêm assim em Paris rapidamente, que querem vir a torre que não podem ir até o topo, eu entendo completamente que elas ficam um bocado tristes de não poder subir, é normal. Uma razão para voltar. Uma razão para voltar. A primeira vez que eu fui para Paris estava nublado, eu não vi o topo. É isso. Uma razão para voltar. Às vezes pode ser até o topo, mas quando tudo está nublado, e eu já fui lá muitas vezes com nuvem e chuva. E nesse caso, né, assim, uma experiência fantástica. E para a gente encerrar, tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu vou fazer uma pergunta. Pode pedido de casamento, pode muitas fotos. O que não pode fazer na Torre Eiffel? Não se pode fumar na Torre Eiffel. Isso é proibido, mas senão pode-se fazer quase tudo. E todos os dias a gente temos a sorte de ver declarações de amor, declarações de pedidos de casamento. Então, vê-se uma senhora a chorar subitamente, não é um problema triste, ela chora de alegria. Assim, quando você está lá no topo, como que é feito aquele serviço de champanhe? Onde que a gente tem que contratar aquele serviço? Sim, então, lá no topo, abre às 11 da manhã, há um senhor que está lá e ele está protegido num quiosquezinho que está integrado na torre, no topo, e ele dá champanhe, ele serve o champanhe, e há muita gente à noite, quando há o pôr do sol. Quando há o pôr do sol, as pessoas gostam de vir ao topo da torre. É o momento mais importante no topo, quando há mais afluência, é ao pôr do sol, porque ao pôr do sol vê-se a parte oeste de Paris e com o champanhe a vida está boa. Mas como que é feito para comprar isso? Comprar lá diretamente. Mas daqui a pouco a gente temos a ambição também de, quando as pessoas vão comprar o bilhete da Torre Eiffel, também vão poder incluir o champanhe. Isso é que vamos fazer. Normalmente vamos tentar fazer para o fim do ano. E o valor do serviço que você anunciou da visita VIP, né? Os bastidores, tudo, quanto será? O preço? Isso. O preço vai ser mais ou menos 1.500 euros para 6 pessoas máximo. Agradeço muito a participação, sempre bom falar sobre a França, sobre Paris e agora sobre a Torre Eiffel. A gente fica mais íntima. Então, eu conversei aqui com o Patrick Branco Ruivo, diretor-geral da Sociedade da Torre Eiffel, e muitas novidades pela frente. Vou colocar também no post escrito todos os links para os ingressos também, para comprar com antecedência, as experiências na torre, e acompanhe porque vem muita novidade por aí. Muito obrigada. Obrigado e até breve na Torre Eiffel. Com certeza. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas.
Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!